No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o Sr. Antônio Fernandes, apenas conhecido como Tony, um grande nome na história da proteção ambiental brasileira, partiu para Horizonte sem ter que esperar. Havia 78 anos de vida cheia e alegre. Ele nasceu em uma pequena cidade chamada Vale Verde, no interior de São Paulo. A sua casa, um velho sobrado com janelas abertas para o sol da manhã, era um lugar mágico, cheio de histórias e rituais que lhe deram vida e força para seguir adiante. Tony foi aluno da Faculdade de Ciências Ambientais de São Paulo, onde se destacou no estudo das relações entre os seres humanos e o meio ambiente. Aos 24 anos, ele já havia publicado seu primeiro livro sobre a importância de preservar as florestas. O livro, chamado A Floresta Viva, se tornou uma referência na área e foi traduzido para diversas línguas. Em seguida, Tony dedicou sua vida ao trabalho de proteção ambiental, lutando contra a poluição e a destruição dos ecossistemas. Ele foi *start iroapícola, especialista em fauna, inspirador de parques nacionais e guarda florestal na Amazônia. No ano de 2005, Tony recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Em sua vida pessoal, Tony foi casado com Maria Fernandes por quase 50 anos até seu falecimento em 2018. Ele deixou 3 filhos, Carlos, Ana e José, que em *start iro seguiram os passos do pai, se dedicando às causas ambientais. Tony também era apaixonado por tocar violão e compor suas próprias músicas sobre a natureza. Ele tinha uma coleção de instrumentos musicais que cultivava com grande cuidado em *start e *start assista. Seu escritório, no entanto, era um lugar mágico em si mesmo, cheio de prateleiras de ferramentas, livros antigos sobre botânica e mapas detalhados das florestas brasileiras. Orelha sempre atenta ao som do violão, Tony tocava suas músicas antes de ir para o sono, enquanto a neblina da manhã parecia se arrastar pelos telhados e pela rua. Nos últimos anos, Tony dedicou-se à fabricação de móveis artesanais, sempre usando madeiras reflorestadas. Sua oficina era um lugar encantador, cheio de madeira fresca, ferramentas antigas. Nossa querida Ana Paula Ferreira, faleceu ontem às 5 da tarde, enquanto o sol se escondia atrás dos galhos da sua própria fruta feijoa. Ela deixou para trás um legado inesquecível, um legado de amor, de carinho e de gentileza. Nasceu em 1950, num pequeno povoado chamado Vale Verde, no interior do estado de Minas Gerais. Sua infância foi marcada pela leitura das histórias de Maria da Fé e por longas caminhadas pelo campo junto com sua mãe, que a ensinara a valorizar as coisas simples da vida. Ela estudou na Faculdade de Educação de Uberaba, onde se formou em Ciência da Educação em 1972. Ela dedicou toda a sua vida à educação, trabalhando por anos como professora de literatura e língua portuguesa em escolas públicas de Uberaba. Ela era conhecida pelos seus alunos como a professora que se importava, sempre disponível para lhes ensinar mais, ajudá-los com suas dificuldades e ouvi-las quando precisavam. Ela recebeu inúmeros prêmios durante sua carreira, entre eles a Medalha da Inconfidência em 1995 por seu trabalho incansável na promoção da educação e o Prêmio Jabuti em 2000 por seu livro A Magia da Leitura, uma coleção de histórias que ela escreveu para os seus alunos. Ela também foi eleita professora emérita pela Escola Estadual Doutor José Carlos de Araújo, em 2016. Ana Paula Ferreira também era conhecida por sua paixão pelas orquídeas. Ela tinha uma coleção impressionante, cuidadosamente cultivadas em seu quintal, onde ela passava horas sentada na varanda, observando suas plantas florescerem e crescerem. Seu jardim era um verdadeiro paraíso, um lugar de paz e harmonia. A tragédia veio em 2017, com a morte de seu filho mais novo, Pedro, em um acidente de carro.
Ela lutou contra o doloroso desgaste do coração quebrado e continuou dedicando-se às suas plantas e alunos. Seu amor por eles nunca caiu, e sua força e determinação foram um exemplo para todos que a conheceram. Ana Paula Ferreira será lembrada como uma mulher amada, carinhosa e dedicada. Ela deixou um legado marcante na vida de muitas pessoas, e suas palavras e ações continuarão inspirando gerações futuras. Seu quarto, cheio do cheiro de suas plantas e das páginas amarelas das revistas antigas que acumulou ao longo dos anos, será sempre um lugar de memória e reflexão sobre a vida de uma mulher extraordinária. No meio da vida, surgiu um homem que cantou as almas desamparadas em harmonia com a terra brasileira. Chico Buarque, nome que ressonou como uma promessa de esperança, cuja voz se misturava às notas do vento e ao sol da minha terra. Crescido nas ruas vibrantes de São Paulo, ele absorveu os sonhos e as dificuldades dessa cidade que nunca dorme. Com o canto de suas mães, Maria Bethânia e Nana Caymmi, Chico descobriu a música como um berço para abrigar os sentimentos do povo brasileiro. Ao longo dos anos, ele compôs canções que se transformaram em hinos da gente comum, marcadas pela força de sua voz e pela sabedoria das suas palavras. Cada nota de sua música era uma espécie de lembrança, um tesouro que poderia ser compartilhado por todos, independente da idade ou do lugar de nascimento. As músicas de Chico Buarque são mais do que canções. Elas são um testemunho vivo da história brasileira, cada uma delas contendo um segredo escondido, um olhar profundo e um sentimento puro. Seus versos são palavras-passe para o coração das pessoas, abrindo caminhos para a liberdade de expressão e a busca pela verdade. Ele é um mestre em construir pontes entre o passado e o presente, com uma habilidade única em entender a alma do Brasil e retratá-la através da música. Seus versos são como poças de água na estrada, oferecendo sutis refúgios para os nossos espíritos cansados. A força de Chico Buarque é a sua habilidade em transformar momentos difíceis em versos belos e letras inspirações. Ele mostrou-se um defensor tenaz da liberdade de expressão, usando o poder da música para denunciar as injustiças e a corrupção no Brasil. E é nisso que realmente reside sua grandeza, unir a beleza musical com a consciência política. Ao longo do tempo, suas músicas continuam soando nas rádios e nas favelas, sendo tocadas em festas de casamento e protestos políticos. Ele se tornou uma espécie de encanto para o Brasil, um símbolo da resistência cultural que nunca desaparecerá. Chico Buarque é a voz da esperança no Brasil, uma luz na escuridão, uma canção na chuva, uma promessa de amor no meio do caos. Ele é o retrato vivo da beleza e da tristeza da vida brasileira, cantada com paixão e dedicação. E a sua música, como um rio que corre infinitamente, continuará a deslumbrar gerações e gerações de brasileiros, semelhantes àquele primeiro momento em que ele abriu suas cordas vibrando em harmonia com o coração do Brasil. Nascido no coração da cidade maravilhosa, onde os morros escondem sonhos e a lua briga com a marinha pela beleza do céu, Chico Buarque surgiu como uma flor feita de palavras, em meio às colinas e balcões do Rio. Um filho da sabedoria de Sérgio Buarque de Holanda, herdou o legado de um olhar perto das coisas, por entre os livros, as ideias e as discussões que animavam a casa paterna. Crescido nesse ambiente intelectual e musicalmente sensível, Chico absorveu o charme daquela cidade que sempre canta suas histórias, suas dificuldades e seus sonhos. Ao redor dele, a música se transformava em alívio, em expressão do que não conseguiam dizer as pessoas comuns. E ele, com sua natural criatividade, encantava a todos com versos e melodias, como se fosse uma flauta feita de palavras. A vida naquele Rio dos anos 50 e 60 foi um cenário precioso para o jovem artista, onde a música, o futebol e as tradições brasileiras fizeram parte da vida cotidiana. As páginas de um livro, as notas musicais e o amor pela cidade foram os elementos que compuseram sua alma artística. Chico Buarque era mais do que um garoto que criava canções. Ele era uma voz das ruas, dos bairros, da vida real. Seus versos capturavam as emoções e as dúvidas, os momentos de amor e de tristeza, as lutas e as vitórias, e transformava essa mensagem na música que levantou a alma do Brasil. E no coração desse rio, ele aprendeu que o verdadeiro legado não se mede em prédios altos ou em riquezas materiais, mas sim na capacidade de transformar a vida com amor, música e palavras que conseguem falar pela alma. E Chico Buarque, como um poeta do Brasil,
compôs sua biografia nesse canto sonhador da terra, escrevendo versos que fazem vibrar o coração de todos aqueles que ouvem e se identificam com a sua história. No coração do Rio de Janeiro, onde o sol faz brotar cores inacabadas da pedra e onde o mar canta em sotaque carioca, Chico Buarque nasceu e cresceu, imbuído pelo ceazeles ritmo da vida brasileira. Ainda bebê, as notas suaves de piano e violão se misturavam às risadas e lamentações dos amigos que frequentavam a casa paterna, enquanto o brado das maracás vibrava nas veias do pequeno Chico. Aos 14 anos, com a mente cheia de sonhos e ilusões, ele escolheu os estudos de arquitetura, um misto de ciência e arte, como o próprio Chico em _start assista em _start assista. Buarque em _start assista em _start assista. A madueira das suas mãos. A escola tornou-se um terreno de batalha, onde o jovem artista encontrava-se enfrentado com a complexidade da vida e do conhecimento. Mas a arquitetura acabou por ser apenas uma etapa na longa jornada de Chico, que, como se arrancando as raízes da sua alma, foi profundizando no estudo das artes do som e da palavra. Nas tardes tristes e ensolaradas, sentado na areia do Leme ou no verde do Parque Lage, Chico escrevia suas primeiras composições. Apenas um alpinista capaz de escalar o monte das emoções, ele transformava os sentimentos mais ímpios em poesia e canção, revelando uma habilidade inata que lhe daria fama e reconhecimento no mundo inteiro. Mas como tudo na vida brasileira, a jornada de Chico foi marcada por dificuldades e tormentos. A ditadura militar pisotou sobre o espírito criativo do país, e a censura tornou-se um muro entre o artista e a expressão da sua verdadeira vocação. Mas Chico, como uma árvore sólida e firme, resiste a tempestades e enfrenta os ventos contrários, mantendo-se fiel à sua identidade e às suas convicções. Naquele Brasil de dura repressão, Chico Buarque encontrou força e inspiração para compor canções como Apesar de Você, uma ode à luta contra a injustiça e ao amor apaixonado que se levanta ainda mais forte diante do medo e da adversidade. E assim, as dificuldades e as restrições tornaram-se na pedra angular da sua obra, fortalecendo ainda mais o seu compromisso com a liberdade e a verdade, que brilham nas letras de suas canções como um sol nascer sobre o Maracanã. Então, no fim de uma jornada cheia de amor e dor, Chico Buarque continuou sendo um ícone da música brasileira, uma espécie de poeta-músico que canta a canção do povo, que vive nas ruas e nas favelas do Brasil, que chama o nome de Rio de Janeiro e que se abraça às mãos da vida, para compor um futuro mais justo e mais belo. Nascido na Toca do Rio de Janeiro, Chico Buarque se envolveu desde criança com a samba e a bossa nova, absorvendo o ritmo do mar, as risadas do sol e o zumbido das faixades verdes. Sua vida foi uma obra-prima constante de composições, onde cada nota tocada era uma pincelada colorida em um quadro maior. Criou-se na época dourada da bossa nova, ele se tornou um dos seus principais intérpretes e compositores. Mas, ao longo do tempo, sua voz passou a vibrar com o som de outras batidas, e suas letras deslizaram-se em tonalidades diferentes, sempre mantendo a essência brasileira presente. Na fase adulta, Chico Buarque lançou álbuns consagrados que, como um rio, traziam consigo tudo o que encontrava no seu passo. Sonhos, esperanças, dor e alegria, transformando-os em melodias que voavam além das fronteiras brasileiras. Construção e Apesar de Você eram canções que falavam da vida e do povo brasileiro de uma forma tão realista e tão poética, que as transformaram em hinos nacionalistas que transcendem a fronteira do gênero musical. Como se o próprio Brasil fosse um teatro, Chico Buarque escreveu peças que retratavam a vida cotidiana brasileira com tanta sabedoria e empatia que cada personagem era reconhecida por quem vive na mesma realidade. Seus romances premiados refletiam o amor, a tristeza, a corrupção e a esperança do Brasil de forma tão minuciosa e tão apaixonada que lhes rendeu consagração internacional. Foi no palco dos festivais de música que Chico Buarque se revelou não apenas como um artista, mas como um símbolo da resistência brasileira. Seu nome passou a representar a força e o espírito do povo brasileiro em momentos difíceis. Recebendo inúmeros prêmios literários e musicais, ele se consolidou como um dos maiores nomes da cultura brasileira. Mas para quem sabe olhar além do sucesso, é possível perceber que a vida de Chico Buarque foi uma obra-prima em si mesma, onde cada nota tocada foi um passo mais ao longo de uma jornada povoada por sonhos e ilusões. E como dizer?
A vida é assim, um conjunto de acordes e dissonâncias, onde a música da bossa nova se mistura com o som do futebol, e as notas do mar se fundem às risadas do sol. E Chico Buarque, com sua voz inconfundível, foi um dos maiores músicos que compuseram esta orquestra chamada Vida Brasileira. Chico Buarque, o canto da esperança, um espelho apertado entre as mãos. Um olhar que se acendia com a poesia da terra. Um homem que cantava e escrevia com tanta força, que suas palavras eram o som do Brasil. Uma voz que despertou o sonho de uma nação. No coração dos sertões, entre as matas verdes e os céus azuis, surgiu um gênio, uma luz no meio da escuridão. Cantor, compositor, poeta, intelectual. Chico Buarque era tudo em um, uma encarnação da vida brasileira. As suas músicas eram mais do que canções, eram histórias vivas. Uma narrativa do Brasil, com suas alegrias e tristezas. Um testemunho de amor e fúria, um olhar que percebeu as fraquezas da nação. Em seu legado, encontramos a essência mesma do Brasil. A saga dos seus sonhos, das suas lutas e triunfos. Uma mistura de cultura, música e literatura, um tesouro inalienável. Chico Buarque foi uma espinha dorsal da identidade cultural brasileira. Um ícone que uniu a música, a literatura e o engajamento social. Mostrando que a arte é mais do que beleza e belicose. É consolo, protesto, coragem e talento. A sua voz vive na memória coletiva, como um hino eterno. Um testemunho de integridade e carisma, uma referência incontestável. Uma luz que brilhou no Brasil e nunca mais se esquecerá.